Você conhece a ordem mais polêmica de Moisés? No livro de Números 31, existe um relato de guerra que choca muitos leitores até hoje. Após a batalha contra os midianitas, Moisés deu uma ordem severa: a execução de meninos e mulheres, poupando apenas as jovens virgens. Por que uma medida tão drástica foi tomada? Seria estratégia de guerra ou juízo divino? Venha entender o contexto real por trás dessa passagem difícil no novo vídeo do canal. Olha, vamos mergulhar num assunto que é bem espinhoso. Existe uma passagem na Bíblia que muita gente prefere até pular. Fica lá no livro de Números e contém um dos relatos mais impactantes e eticamente complicados de todo o Antigo Testamento. Tudo gira em torno de uma ordem de guerra que, nossa, gera debate até hoje. Pois é, a gente está falando de uma ordem dada por Moisés que, quando a gente lê hoje, à primeira vista, causa um choque. É um momento que desafia qualquer leitor, qualquer estudioso, e nos força a olhar mais de perto, sabe? A tentar entender o contexto, a cultura, a teologia daquela época. Daí, as palavras são essas. Bem duras, bem diretas, e para a gente conseguir sequer começar a entender como um líder como Moisés chegou a dar uma ordem tão severa, a gente precisa voltar um pouquinho. Precisamos entender o conflito que levou a esse momento tão crucial lá no deserto. Bom, tudo acontece no meio de uma guerra entre os israelitas e o povo de Midian. Mas o interessante é que não foi uma briga por território, nem por recursos. O negócio, segundo o que a Bíblia conta, tinha raízes espirituais bem mais profundas. E é aqui que a história fica realmente complexa. A narrativa bíblica diz que os midianitas, seguindo um plano de um profeta chamado Balaão, armaram uma cilada. Eles seduziram os israelitas de propósito para que eles começassem a praticar idolatria e imoralidade num lugar chamado Baal-Peor. Por causa disso, a batalha que veio depois não foi vista só como uma guerra comum, mas como um ato de juízo divino, uma forma de purificar a nação. Depois da vitória na batalha, o exército de Israel volta para o acampamento. E como era o costume da época, eles trazem os espólios de guerra. Isso incluía os sobreviventes que não lutaram, as mulheres e as crianças dos midianitas. A guerra parecia ter terminado ali, mas para Moisés a história era outra. É aqui que a história dá uma virada bem inesperada e para um lado bem sombrio. Em vez de comemorar a vitória, Moisés vai para cima dos seus comandantes furioso. E a reação dele é o que abre caminho para aquela ordem que se tornou tão famosa e infame. Então, o ponto central é esse. A indignação de Moisés não foi à toa. Na visão dele, as mulheres midianitas não eram vítimas inocentes. Eram as agentes que causaram a corrupção espiritual que quase derrubou Israel lá em Baal-Peor. Para ele, poupar essas mulheres era como deixar a raiz do problema continuar viva, bem ali, dentro do acampamento. E aí vem a segunda parte da ordem. Depois de mandar executar os meninos e as mulheres que já tinham tido relações sexuais, ele faz essa distinção bem específica. As jovens virgens deviam ser poupadas. Elas podiam continuar vivas. E essa distinção é o que levanta a pergunta mais difícil de todas. Por quê? Por que essa ordem tão específica? Para tentar entender a lógica por trás disso, os estudiosos propõem algumas interpretações que se baseiam, claro, no contexto cultural e militar daquela época. Para desvendar essa questão, a resposta não vai estar na nossa ética de hoje. A gente precisa mergulhar nas duras realidades do mundo antigo. Vamos dar uma olhada em 3 possíveis razões que os estudiosos costumam apontar. Vamos detalhar isso. Primeiro, a preservação moral. A crença era de que as meninas mais jovens não tinham participado ativamente dos rituais de idolatria. Por isso, seriam vistas como puras ou limpas daquela influência. Segundo, a integração social. Pensa bem, sem família, sem nação, como essas jovens órfãos sobreviveriam? Serem incorporadas a Israel era, por mais estranho que pareça, a única chance delas. E por último, a eliminação de ameaças. Executar os meninos era uma tática de guerra cruel, mas padrão na antiguidade, para garantir que o povo derrotado não se reerguesse para buscar vingança no futuro. É impossível ler essa passagem toda sem sentir um nó na garganta, um choque ético. E isso nos leva a uma comparação que não tem como evitar. Como essa mentalidade se encaixa no grande quebra-cabeça da tradição judaico-cristã? E aqui, a tensão fica muito clara. De um lado, a gente tem um evento que é a cara da brutalidade da guerra no Antigo Oriente Próximo, interpretado como um juízo divino para proteger a pureza de Israel. Do outro lado, séculos depois, surge uma mensagem radicalmente diferente.
A mensagem de amar os inimigos, de perdoar. O abismo entre esses dois polos é imenso e mostra uma evolução gigantesca no pensamento teológico e ético. Então, como a gente lida com um legado tão complexo? Essa passagem de Números 31 não está lá por acaso, sozinha. Ela faz parte de uma coleção de textos que mostram um retrato honesto e às vezes bem perturbador da jornada humana com o divino. O ponto crucial talvez seja este. A Bíblia não esconde suas partes difíceis. Ela apresenta relatos de uma fé que inspira, de milagres, bem ao lado de guerras brutais e decisões morais que nos angustiam, como essa. Não tem resposta fácil. O que ela oferece é um registro complexo da história de um povo. E isso tudo nos deixa com uma pergunta final para reflexão. Como é que uma pessoa hoje, tendo fé ou não, deve abordar esses textos antigos sobre guerra? Devemos ler como história pura e simples, como teologia, como um aviso, ou, quem sabe, como um espelho da jornada difícil e muitas vezes violenta da própria humanidade? A resposta não é simples, e talvez a própria busca por ela já seja o ponto mais importante.